Olá a todos, eu sou a Sara Duarte e sou psicometricista. Se se está a perguntar psicometriquê, está no sítio certo. Neste podcast vamos falar sobre psicometricidade, uma terapia que intervém através do corpo, do movimento, da emoção e da relação, em diversos contextos de atuação. Bem-vindo ao Psicometriquê, o espaço onde vamos dar a conhecer a psicometricidade. Bem-vindos ao Psicometriquê, ao nosso primeiro episódio deste podcast. Sejam muito bem-vindos. Hoje gostaria de começar aqui com uma conversa muito especial, com uma pessoa também muito especial e que sabe muito sobre psicometricidade. Portanto, quando pensei aqui em trazer este podcast, o Psicometriquê, pensei sempre trazer esta pessoa em particular como primeira convidada. Vou passar aqui a apresentá-la um bocadinho. Então, esta pessoa é licenciada em Educação Especial e Reabilitação pela Faculdade de Motricidade Humana, já desde 2002. É também mestre em Psicossomática pelo ISPA. Atualmente é convidada do mestrado de Psicometricidade na Universidade de Évora e desde 2003 que é psicometricista no Serviço de Psiquiatria de Adultos do Hospital do Dr. Fernando Fonseca, do Amadora Sintra, e portanto também para além deste trabalho, também colabora na Casa da Psicometricidade, com atendimento tanto de crianças como adolescentes como adultos. E estou a falar da Janete Maximiano. Bem-vinda, Janete, e obrigada por teres aceito este convite. Obrigada, Sara. É para mim um prazer estar aqui e ter recebido este convite assim surpresa, e é sempre um prazer também poder partilhar esta conversa contigo. Sim. Então vamos lá desconstruir um bocadinho o que é, ou melhor, ou responder a esta pergunta psicométrica e perceber aqui, para quem nos ouve, e tu já estás assim há mais de 20 anos a trabalhar na área, não é, da psicometricidade e aqui num contexto muito de saúde mental, embora eu te tenha apresentado inicialmente como estando no serviço de psiquiatria, portanto com adultos, não foi sempre assim, tu também já trabalhaste neste contexto de saúde mental com crianças, não é? Sim, sim. Trabalhei com crianças desde 2013 até 2015, mas desde 2013 até à atualidade, mantive sempre o trabalho com adultos. Isto em contexto de serviço público. Em contexto privado, vou atendendo as várias faixas etárias. A psicomotriquê, voltando a esta questão sempre muito premente, especialmente para as pessoas que nos são encaminhadas, porque é muito diferente quando é a pessoa que procura a consulta e vai informada, já sabe para o que é que vai, porque procura um bocadinho, ou na internet, ou porque recebeu a referência de alguém que já fazia estas consultas. Mas quando é encaminhada, muitas das vezes as pessoas que nós atendemos não sabem. E pensam muitas vezes que vão para a nutrição, ou pensam que vão para a parte motriz, não é? Que vão desenvolver a sua capacidade motora e muitas vezes não sabem bem porque é que foram referenciadas para desenvolver essa parte motora. E pensando aqui um bocadinho nas crianças e nos adultos, a minha primeira conversa, sempre na primeira sessão, é perguntar se sabe para o que é que veio e porque é que está aqui na consulta. E com as crianças costumo desconstruir a palavra. Vamos então aqui dividir estas palavras que compõem, porque a psicometricidade é uma palavra composta. Então temos psico e temos motricidade. Eu não decomponho tanto a palavra como às vezes se vê por aí, mas basta só isto. E as crianças têm respostas muito interessantes, descrevem o psico como ligado às emoções, como ao pensamento, ao cérebro, e a parte da motricidade às vezes ficam mais na dúvida sobre o que é que é. Não sabem muito bem o que é motricidade, é uma palavra mais complicada para as crianças. E vamos explicando. Motricidade tem a ver com as forças motrizes, e o que é uma força motriz? É algo que nos impele ao movimento, que nos faz agir, que nos dá energia de ação, essencialmente. Claro que isto explicado para as crianças, o que é esta energia de ação, o que é a iniciativa do movimento, tem a ver mais com a capacidade de jogar, de explorar, de pensar o ambiente pela sua própria vontade. Com os adultos, faço exatamente a mesma pergunta. Porque é que está aqui? O que é que conhece desta palavra? Já tinha ouvido falar sobre psicometricidade? E os adultos dizem: olha, não sei, fui encaminhado para esta consulta.
Então desconstruímos novamente. Psico que terá a ver com o quê? Psico, pois tem a ver com os meus problemas emocionais, da mente, da minha psique. Motricidade não estou mesmo a ver, é para a minha nutrição. Talvez tu esteja a comer pouco. Claro que também é importante para a nossa energia de ação alimentarmos-nos bem, não é? Termos realmente uma boa condição física para termos vontade de nos mexer. Mas vontade de mexer não é apenas fazer desporto ou fazer educação física, porque muitas vezes vem esta ideia confusa, a motricidade estar associada também à educação motora, à educação da expressão motora e à educação física. Apesar de podermos naturalmente usar algumas estratégias da educação física, da educação motora, mas essencialmente a ideia é trabalhar o corpo para a sua energia de ação, volto a repetir, para aquilo que nos move e nos impele à ação com o mundo e com os outros. Uau! É muito curioso começarmos exatamente por pensar o que é que nós podemos explicar às pessoas e como explicá-lo, não é? Porque a forma como tu trazes, as pessoas às vezes confundem, ou às vezes até confundem com a fisioterapia por causa deste movimento, não é? Desta palavra sobre o movimento e do motor. Será que é uma coisa mais funcional? E não se trata desta funcionalidade única sobre o movimento, não é? A nossa área, por isso é que tem o psico, que vem antes e que trata aqui mais da área emocional, mais do afeto também, e de tudo o que envolve as subtilezas que estão por detrás deste movimento também. Olha, tu estás há muito tempo, não é, a trabalhar então neste contexto hospitalar, portanto, nas equipas de psiquiatria, tanto de adultos como da infância. Explica-nos um pouco, e porque se calhar pessoas que nos estão a ouvir podem conhecer a psicomotricidade de outros contextos de intervenção ou com outro, ou com outra forma de trabalhar ou com alguns casos diferentes também que lhes chegam. No teu caso em particular, no contexto onde trabalhas, como é que é o trabalho do psicometricista neste contexto? Portanto, que casos é que te chegam à consulta? Que tipo de psicopatologia também ou de sintomatologia é que te pode chegar à consulta? E se calhar aqui podemos dividir tanto numa área mais da infância e da adolescência e depois mais tarde na área dos adultos. Sim, pronto, tenho a vantagem de realmente trabalhar num serviço bastante alargado e grande e numa equipa específica de reabilitação psicossocial. Ahm, Quando estava no serviço de psiquiatria da infância e da adolescência, também estava numa equipa multidisciplinar, constituída por pedopsiquiatras, psicólogos e eu usava aqui uma mãozinha da psicometricidade. E os casos que mais encaminhavam neste contexto da infância e da adolescência seriam casos aqueles que se consideram os casos da patologia do agir. E o que é isto, a patologia do agir, apesar de não vir assim descrito no manual de diagnóstico e de saúde mental, mas tem a ver com alterações da conduta, sendo as alterações da conduta reportadas às perturbações efetivas do comportamento e à agitação motora e psicomotora, que vai, de certa maneira, contribuir para uma certa disfuncionalidade em termos dos seus contextos vastos, ou seja, o contexto familiar, escolar e outros contextos relacionais entre os pares também. Portanto, daí que se considera patologia do agir. O agir e estar agitado não é somente uma patologia, não é? Mas se esta agitação ou a inibição psicomotora for de tal ordem que vai impactar todos estes domínios da vida, aí temos aqui uma problemática. Porquê? Porque é que estes casos são mais indicados para a terapia psicomotora? Porque realmente é notório que as dificuldades são expressas ao nível do corpo, em termos do comportamento, em termos da forma como este corpo age, perante os seus domínios relacionais. E vamos pensar assim mais concretamente nos diagnósticos. Temos diagnósticos na infância e na adolescência, de diagnósticos ao nível das perturbações da hiperatividade e déficit de atenção. Temos os diagnósticos da perturbação efetiva do comportamento, perturbação da oposição, temos a perturbação da ansiedade, também as perturbações do humor, as doenças do comportamento alimentar. Essencialmente são patologias que nos são frequentemente encaminhadas.
Enumerei agora várias, nem todas elas reportam esta questão da patologia do agir aparentemente, não é? Mas têm todas um denominador comum, que é a expressão alterada na forma como o seu próprio corpo se comporta, quer intrapessoalmente, quer interpessoal. Isto parece assim muito metafórico, mas está relacionado com a dificuldade que a criança ou o adolescente tem na sua capacidade de regulação emocional, e que vai se transmitir para uma dificuldade de jogo, de interação, de planeamento, a capacidade de operar conceitos e colocar essa operacionalidade de conceitos na prática motriz, e realmente ser notório em alterações práxicas, como ao nível das coordenações motoras globais, quer ao nível também das praxias finas, e que se vai desmontando e percebendo que há aqui dificuldades ao nível da construção dos vários fatores psicomotores de base, que vão também sendo impactantes naquilo que é a funcionalidade do indivíduo. E vemos crianças que têm um perfil mais hipertónico, mais hipotónico, que se nota depois com dificuldades na equilibração, que se vai notar depois nestas dificuldades na construção da sua própria autoimagem, da própria capacidade de gerir o desenvolvimento do seu próprio esquema corporal, e que isso depois terá um impacto também ao nível da sua integração social e também da sua capacidade de agentividade. Mas parece assim muito vasto, não sei se fui clara. Com, com o adulto, antes ainda, né, com as crianças, muitas das vezes surgem-nos à consulta, dentro do contexto de saúde mental, crianças com estas alterações, em termos da sua capacidade de ação, e que por vezes não têm ainda potencial para estar numa consulta de psicoterapia verbal. O que não quer dizer que as coisas não se possam fazer em conjunto, não temos que esperar pela atuação de uma abordagem para investir sobre outra, porque obviamente também nas abordagens psicoterapêuticas ou de apoio psicológico podem também adaptar àquilo que será o insight e a capacidade de consciência da criança. Mas, por vezes, os nossos mediadores e os mediadores corporais são a matéria mais fácil de entender para a própria criança. E até porque vamos de acordo com a sua própria linguagem, a sua linguagem expressiva, a linguagem da expressão corporal, e a linguagem através do jogo corporal, faz com que a criança sinta capacidade de ser escutada, de ser compreendida e de poder comunicar, essencialmente. Acabam por ser referenciadas estas crianças e adolescentes com alterações ao nível dos seus mecanismos de ação bastante acentuados, também para desbloquear as suas formas de comunicação, para que depois o processo verbal possa ser também mais desenvolvido em paralelo. Quase que dando espaço aqui, através desta exploração e da expressão da forma como a criança sabe, não é? Corporalmente falando, consiga abrir espaço e ir construindo um pouco mais da sua capacidade de mentalizar e de insight também, não é? E de se pensar, que depois, do ponto de vista mais verbal e numa psicoterapia verbal, fará aí sim também muita diferença. Quase como uma base, às vezes, não é? A psicomotricidade quase que, nestes casos, pode atuar aqui como em situações mais, aqui muito entre aspas, de base, não é? No pré-verbal, quase. Exatamente, exatamente. Utilizando aqui muitas das vezes estratégias sensoriomotoras que vão ao nível também daquilo que é o domínio do desenvolvimento da própria criança, das etapas em que a criança se encontra, que até podem ser etapas que ainda não estejam adquiridas e temos que ir um bocadinho mais aquém, ou crianças que até estão um bocadinho mais além, e que podemos então evoluir para outro tipo de exploração. Mas utilizar esta capacidade de brincar e de explorar e também avaliar como é que a criança se organiza no espaço e no tempo, permite-nos perceber como é que é o seu tempo de jogo e de relação, porque o jogo e o jogo corporal em psicomotricidade acaba também por ser um veículo
de organizar a criança temporalmente. Isto é um fator muito importante, apesar de ser um fator psicomotor, a estruturação temporal. Nós não precisamos de atuar simplesmente aqui na organização agora do tempo, saber bem que tempo é que estamos, ou a organização rítmica, mas através do jogo haver etapas de princípio, meio e fim que a criança se vai progressivamente organizando. E as crianças que nos chegam muitas das vezes têm muita dificuldade nesta organização da história que querem transportar para o ambiente de sessão, para a forma como manipulam os objetos, a sequência de manipulação até dos próprios objetos que têm ideia a explorar, e nós, como técnicos, como terapeutas, acabamos por ser o alvo também de ação e de interação da própria criança, ajudando a criança aqui a se reorganizar em relação. Um, não só em relação com os objetos, não só em relação com o próprio terapeuta, mas também projetando para a sessão aquilo que são as suas próprias angústias, os seus próprios receios, as suas próprias vontades e motivações, permitindo assim que o espaço terapêutico seja um espaço de mudança de padrão relacional, essencialmente, e também de estruturação, da própria identidade da criança. Em relação aos adultos, e depois há aqui várias coisas sobre as crianças, mas só para, que eu gostava de te colocar para clarificar, e porque de facto penso que ouvir-te a falar sobre esse lado também poderá ser muito, muito rico, mas concluindo aqui, portanto, este é muito o universo de que nós recebemos no contexto da infância, não é? Dos casos que nos são encaminhados e que beneficiam do acompanhamento em psicomotricidade. No caso dos adultos, acredito que possa às vezes ser pode ser difícil de entender. Nós falamos muito da psicomotricidade e do jogo e do brincar, então como é que nós fazemos isto com o adulto? O adulto brinca, o adulto com este tipo de sintomatologia, ao vir à nossa consulta, o que é que vai receber dali? Qual é a mais-valia da nossa intervenção nessa faixa etária? Os casos que recebemos na psiquiatria de adultos, de psicomotricidade, ou seja, nós não barramos entrada a ninguém, naturalmente, não temos propriamente assim, olha, estes diagnósticos são mais próprios para a psicomotricidade, estes não. Não, depende realmente da sintomatologia, e de como é que a pessoa expressa a sua própria sintomatologia, porque podemos receber todo o tipo de situações em atendimento. Isto também se remonta para as crianças. Mas nos adultos não há tanta fronteira entre aquilo que será uma patologia do agir, da expressão, mas mais em relação à forma como este corpo, que já cresceu e que cresceu, por vezes, em contextos mais difíceis de vida, em que houve acontecimentos também adversos ao longo do desenvolvimento, hum, e é sempre importante pensar também de uma forma multidisciplinar e em equipa, mas também pensando na pessoa, nos seus vários domínios, quer seja o domínio biológico, o domínio relacional, o domínio contextual, sistémico, enfim, e o seu intrapessoal, para perceber que tipo de patologia que nós temos, não é? Mas naturalmente são referenciados casos mais ligados às perturbações da ansiedade, ligados às perturbações de somatização, e também a casos com sintomatologia depressiva ou mais associadas à sintomatologia engodepressiva, ou seja, ansiedade e depressão. Eram os casos que eram mais encaminhados no início da minha intervenção clínica. Porquê? Porque na realidade eram casos que tinham uma sintomatologia não só de ordem emocional, mas com que essa sintomatologia de ordem emocional tivesse um grande impacto ao nível da expressão somática. Sabemos à partida que uma perturbação da ansiedade, o primeiro sintoma que a pessoa relata são sintomas de percepção de alteração corporal. O meu corpo não está bem, parece que estou a ter uma doença mais grave, poderei estar a ter um infarto cardíaco, etc. Então, o próprio indivíduo, quando identifica os seus próprios sintomas na linha da ansiedade, não vai logo pensar que tem uma ansiedade. Portanto, remete-se para o sintoma físico, o sintoma corporal. Um, e, claro, na comunidade psiquiátrica, eram os casos mais claros para a intervenção psicomotora. Ou seja, em que sentido? No sentido de ajudar estas pessoas a tentar regular o seu estado emocional. Nós, psicometricistas, associamos aqui a expressão de regulação mais do estado tónico ou emocional, sabendo que as alterações emocionais
vão também se repercutir num estado tónico, e que nas perturbações da ansiedade há uma maior tendência para alterações tónicas no sentido hipertónico, devido à sua necessidade de hipervigilância sobre o contexto, de hipercontrole, de hiperracionalidade, etc. No entanto, não é tão notório assim estas alterações somáticas numa perturbação depressiva, mas começa a ficar cada vez mais claro. Pelo inverso, não é? Um corpo que aparentemente está mais desistente, menos extra, como é que é dizer? Temos um corpo mais introspectivo, menos extrospectivo, não é? Não está tão virado para o exterior. Está com um nível de tonicidade mais diminuído, isso aparenta-se visivelmente com um corpo mais lânguido, mais amorfo, mais arrastado, também com uma ritmicidade mais diminuída, enquanto que numa perturbação da ansiedade este fator rítmico é muito preponderante, não é? Eu tenho que agir mesmo, eu não espero pelo amanhã, estou a antecipar o que virá a seguir. Uma perturbação depressiva, no olhar do psicometricista, é alguém que perde o seu próprio ritmo, vai-se incorporando em si próprio, no sentido de introjetar, muitas das vezes, situações de autoculpabilização e vivências emocionais também desagradáveis, como se o indivíduo se sentisse como responsável pela sua condição. O que, e depois também surgem outras questões de patologia, psicopatologia mais grave, em termos das perturbações psicóticas. Nas perturbações psicóticas, inicialmente, no início da minha atividade clínica, pensava-se que o mais importante era colocar as pessoas a funcionar e intervir sobre a funcionalidade dos indivíduos. E claro que a psicomotricidade também pode ter um papel muito importante na recuperação da funcionalidade, mas não de uma forma direta. Trabalhamos de uma forma indireta a capacidade de recuperar as funções da vida ativa, sendo que estamos mais focados nas funções corporais. E como é que uma perturbação psicótica se pode manifestar? Com alterações também notórias ao nível do próprio corpo, em termos de sintomatologia que se chama sintomas negativos, com lentificação psicomotora muito marcada, ou agitação psicomotora também, uma falta de vontade, falta de prazer, ou seja, uma abulia, uma anedonia, apatia generalizada, desorganização do pensamento, e que se reflete essencialmente depois no domínio também cognitivo, em termos do domínio cognitivo que nós, psicometricistas, estamos mais interessados também em trabalhar, ao nível do grande chavão das funções executivas, que depois vão ter um grande impacto na criatividade, na resolução de problemas, e na capacidade de planeamento e programação motora. E esta programação motora é muito importante para o quê? Para a funcionalidade, para a vida ativa, para trabalhar, para fazer coisas, para planear as minhas ações diárias. Portanto, quando falamos em programação motora, não estamos simplesmente a falar de uma programação de um jogo de futebol, de programar um chute na bola. Obviamente podemos usar essas estratégias de coordenação motora, mas quando se fala em programação motora, é realmente o ato de planeamento, ou pré-planeamento que o nosso córtex pré-frontal realiza, para que depois o ato da ação motriz seja posto em prática, quer seja para o ato de escrever, quer seja para o ato de lançamento de uma bola, quer seja o simples ato de apertar a mão a outra pessoa. Portanto, isto assim no geral são este tipo de psicopatologias que nos são encaminhadas, em conjunto também com as perturbações de somatização, estava-me aqui a esquecer, que são perturbações com queixas somáticas muito, muito elevadas. O que é que são, o que é isto de queixas somáticas? São queixas dirigidas ao corpo, como por exemplo dores de cabeça generalizadas, dores de barriga, tensões musculares bastante intensas, com sensações parecidas às sensações inflamatórias ao nível dos tendões e das articulações, que muitas das vezes depois até têm padrões inflamatórios, mas que não têm, ou seja, aquele padrão de dor não tem uma justificação orgânica plausível que realmente justifique aquele nível de intensidade de queixa. E são pessoas também enfim, que são
visivelmente mais afetas ao sintoma corporal e que, naturalmente, que os psiquiatras encaminham para a psicomotricidade, tal como se pensa com as crianças, esta dificuldade do acesso ao verbal, também nas perturbações de somatização, também há uma dificuldade na elaboração, na capacidade de acesso ao verbal para descrever o seu estado emocional e corporal, e daí que a psicomotricidade poderá ajudar nesse sentido mais da exploração do corpo, não no sentido só concreto, funcional e pragmático da dor, mas também perceber que este corpo tem mais coisas para além daquele sofrimento que não está a ser conseguido ser elaborado e por isso é transformado em dor física. Não sei se respondi exatamente. Faltava a parte do brincar, não é? Porque no fundo é o pensar ou seja, isto pode fazer sentido do ponto de vista, ok, sabemos que podemos encaminhar com este tipo de características ou de sintomatologia, mas pode também ser curioso e interessante se perceber como é que nós trazemos o corpo para a ação, não é? Para que estas pessoas de facto recebam daquele processo terapêutico e consigam não é? Resolver assim as suas questões e conseguir de facto sentir-se melhor consigo próprias, seja com qualquer tipo das sintomatologias que tu descrevias há pouco, não é? Portanto, é um pouco o como, de uma forma assim leve, não é? E percebermos como é que este corpo então, ou o que é que nós enquanto psicometricistas, proporcionamos naquele espaço de sessão terapêutica, seja através do brincar, seja através de outros tipos de metodologias, para que as pessoas consigam, de facto, sejam crianças ou adultos, receber esta intervenção psicomotora como um passo para se sentirem bem com elas próprias. Sim, e pensando aqui ao longo do nosso desenvolvimento, ou seja, quando intervimos com crianças é muito mais fácil de perceber, não é? Como é que atuamos? Atuamos através daquilo que é a forma de comunicar da criança, que é a interação através do jogo, não é? As crianças gostam de brincar à partida. Quando as crianças não gostam de brincar, ficamos muito preocupados, não é? E aí também a psicomotricidade ajuda neste despertar para o brincar, no despertar para o exterior. A criança explora à partida aquilo que nós temos na sala, os objetos da psicometricidade, são objetos muito versáteis e têm a tendência de não ser conotados com uma determinada função. Podem ser abertos a várias funções: arcos, bastões, cones, lenços, balões, cordas, bolas, eventualmente também. Claro, podes-me perguntar, então, mas isso não é conotado para mais pessoas olham e veem material de ginástica, fazer o hula hoop com um arco, jogar futebol com uma bola, soprar o balão, etc. Sim, pode ser utilizado para essa função específica do objeto, como também pode ser utilizado para explorar o objeto de várias formas. Sendo que os objetos também têm não são infinitos em termos de utilização. Ou seja, o uso do objeto pode ser ilimitado, de acordo com a imaginação da criança ou do indivíduo, mas também de acordo com as suas características, vou utilizar o termo affordances, não é? Se nós olharmos para uma porta com uma maçaneta redonda, ou se olharmos para uma porta com uma maçaneta mais comprida, vamos também logo, rapidamente, intuitivamente, rodar a nossa mão se for uma maçaneta redonda ou a fazer a alavanca se for uma maçaneta mais comprida. E assim é também na psicomotricidade. Quando disponibilizamos estes objetos mais imparciais em termos daquilo que é conotação funcional, e as crianças podem explorar os arcos como o elemento de contenção, o elemento de entrada e saída, ou simplesmente o arco que vai rolando para um lado e para o outro, há um ato mais instrumental, como realmente pode ser utilizado dentro do jogo simbólico. Portanto, todos os elementos que são utilizados na psicomotricidade podem ter uma conotação simbólica e isso pode ser ilimitado em termos da imaginação e da criatividade da criança. Isto assim na criança é fácil, torna-se um bocadinho mais complicado na adolescência. Mas voltando aqui um bocadinho só para rematar aqui, este processo de jogo espontâneo dentro da primeira infância
é muito mais fácil de abordar desta forma, não é? As crianças estão aptas e estão ávidas de explorar de uma forma mais sensoriamotora aquilo que são as várias funções e projetar para os próprios objetos a sua imaginação e a sua criatividade sobre isso e construir história com esses mesmos objetos e criar espaços na sessão com esses objetos. E através disso nós conseguimos também entrar em relação. hum, e percebendo aqui quais é que são as fragilidades socioemocionais e psicoemocionais da própria criança. Na adolescência, torna-se mais difícil, os adolescentes vão crescendo e vão ficando menos abertos a esta espontaneidade, naturalmente, e aí o papel do terapeuta começa a ser mais diretivo, mais interventivo, e também quer trabalhar a espontaneidade, naturalmente, mas temos que ser mais motivadores. Portanto, acabamos por ter uma atitude muito proativa também de puxar o adolescente a envolver-se naquilo que é a sua corporalidade. Porque é uma corporalidade difícil, a da adolescência, é uma corporalidade em transição, e não é só porque não nos adaptamos à nova imagem corporal, mas porque realmente esta corporalidade vai trazer realmente uma transição para uma faixa etária diferente, para um sentido de responsabilidade diferente, transitar da vida da infância para a vida pré-adulta, e este corpo traz essa carga, sendo que é um corpo que ainda não está preparado, ainda também se está a preparar, e portanto temos que utilizar este espaço de jogo também de acordo com aquilo que é a capacidade do adolescente transitar para entre estas ambivalências, entre esta dualidade entre ser uma criança, que já não posso julgar, né? Ou ainda apetece, ou já quer ser adulto. Na adolescência já começamos a conseguir introduzir algumas técnicas que utilizamos também estrategicamente, tal como as técnicas de relaxação terapêutica. Sendo que a relaxação, utilizando da perspectiva do psicometricista, é sempre o pré-requisito para trabalhar a dificuldade da capacidade de descontrair e de relaxar. E é assim que vamos utilizando esta técnica, porque um corpo adolescente é um corpo que vem naturalmente em conflito biológico, mesmo que não seja um conflito psicológico, há sim um certo conflito biológico e há um conflito emocional, há um conflito psicológico, porque está ali em atendimento, no serviço de psiquiatria e segue para a psicometricidade, portanto, naturalmente tem um conflito emocional. Então, permitimos aqui este acesso também às questões da relaxação que permitem perceber como é que são os limites do corpo, como é que eu consigo percepcionar os meus próprios limites do corpo através de técnicas muito concretas, técnicas de grounding, ou seja, sentir o aqui e o agora, sentir os meus pés bem presentes no solo, dar realmente uma condução mais concreta em termos da vivência do corpo, como é que é o meu ritmo na minha marcha, como é que eu caminho, como é que é a minha verticalidade, trabalhar aqui estes domínios também ao nível dos planos corporais, frontal, posterior, lateral, portanto, não utilizar outras linguagens mais complexas, e a sentir mesmo este corpo mais concreto. Portanto, porque estamos na vivência desta adolescência em que realmente há aqui uma contenção emocional e há realmente um período quase alexitímico. Os adolescentes não conseguem muito verbalizar aquilo que sentem, sentem, mas não sabem bem o que sentem. Uh, É uma grande confusão, exatamente. Então vamos ao domínio daquilo que é possível sentir, que é possível observar os limites da sala, os limites do ritmo da passada, a forma como seguro os objetos, se posso fazer mais força ou menos força. E estamos naturalmente aqui a brincar, obviamente não é, tal como disseste, não é uma fisioterapia, porque não estou à procura de melhorar a função de um determinado órgão ou de uma parte do corpo, mas sim para que ele perceba respostas divergentes que o corpo pode ter com o mesmo objeto. E aí trabalhar, de certa maneira, a criatividade, a espontaneidade e a sua capacidade de gerar interações diferentes.
E claro, depois vamos progredindo à medida que vamos avançando na nossa faixa etária, não é? Os nossos processos de tomada de consciência também vão sendo diferentes, mas quando falamos de indivíduos que têm uma psicopatologia, falamos de pessoas que possam estar com sofrimento emocional bastante marcado na vida adulta, e que, por um lado, existem pessoas com sofrimento bastante marcado que se mostram bastante funcionais na sua vida e que mantêm as suas redes de amigos, a sua rede familiar, mas que há um sofrimento interno muito grande e que estão em grande sobrecarga para aguentar-se na sua vida diária, mas que ainda conseguem manter-se porque realmente usam a sua racionalidade para se manter ativas, tal como na perturbação da ansiedade. E, portanto, recorrem a esse recurso porque estão numa fase, comparativamente a outro tipo de psicopatologias, estão um pouco mais avançados em termos daquilo que é as suas capacidades de ação, os seus mecanismos de coping com as adversidades, mas depois temos outras pessoas com psicopatologia com outro tipo de psicopatologia que estão mais regredidos em termos daquilo que seria a sua capacidade de regulação e de organização emocional. E, portanto, nós tentamos adequar as nossas estratégias face àquilo que é a competência do indivíduo, ao seu insight, à sua capacidade de tomada de consciência, à sua capacidade de organizar os seus mecanismos, podemos chamar mecanismos de coping ou mecanismos de defesa, de acordo com as perspectivas, e que vamos então gerindo aqui situações também de jogo que possam desbloquear alguns fatores que vão diminuir aquela energia da ação que eu tinha falado ao início. E respondendo à tua pergunta, que é, então, e eles brincam? Como é que o adulto faz? Quando o adulto chega à primeira consulta, não vai logo à espera de brincar, não é? É isso que ele pensa que vai fazer. Normalmente, quem o encaminha explica: se calhar vai fazer ali umas ginásticas suaves, vai relaxar, anda muito ansioso, está muito nervoso, portanto, tem ali uma técnica, uma terapeuta de psicomotricidade que o ajudará a relaxar. E, portanto, vão com essa motivação. Estou ansioso, o que eu preciso é de relaxar. Estou deprimido, o que eu preciso é que me ajudem a sentir-me mais motivado para a vida. Tenho uma perturbação psicótica, se calhar o que eu preciso é de voltar a trabalhar. E, portanto, mas naturalmente, os casos que encaminham mais são casos ligados às perturbações da ansiedade e de somatização, e a ideia é que vão relaxar. Mas a relaxar não é assim tão fácil. Bem. E não é assim tão fácil, exatamente, porque estes adultos muitas das vezes tiveram histórias adversas ao longo da sua vida que impossibilitou de fazer o quê? Impossibilitou muitas vezes de brincar ao longo da vida, por várias circunstâncias. Alguns que até possam ter descrito tenham tido uma infância muito feliz. Outros podem ter dito que tiveram a vida toda até aquele momento muito feliz. Mas depois vai-se a perceber. E há ali um certo condicionamento nestes indivíduos em termos da sua possibilidade de serem espontâneos na sua agentividade, na sua capacidade de decidir, na sua capacidade de pensar, de operar sobre a realidade. E é nesse sentido que nós estamos ali para ajudar. Ajudar a recuperar. Não vamos regredir as pessoas, obviamente, ao ponto atrás, mas vamos ajudar as pessoas a recuperar esta capacidade de explorar o mundo a brincar. E a brincar, o brincar pode ser uma coisa muito séria, porque é a brincar que nós aprendemos a resolver problemas, é a brincar que aprendemos a ter respostas divergentes para a mesma situação, é, é a brincar que nós também aprendemos a nomear as partes do corpo, na realidade, quando assim o bebê começa a interagir também com a sua mãe, ou a mãe com o seu bebê, não vou só dizer mãe, enfim, a pessoa que cuida do bebê, o pai, a mãe, as duas mães, os dois pais, a pessoa que está com o bebê, eh, que vai nomeando através da conversa, através do verbal. E estes adultos, enquanto que o bebê comunica através de sons, através de gestos, através do seu próprio corpo, essa é a capacidade expressiva do bebê, é o corpo. No adulto vai sendo a palavra. E então trazer esta comunicação através do corpo já é mais difícil. Vamos tentar
que as pessoas também aprendam novamente ou reaprendam novamente a perceber e entender que aquele corpo é uma caixinha de Pandora, muitas vezes, guarda ali muitas surpresas e que às vezes guarda surpresas que não estão conscientes, mas que são visíveis muitas das vezes em termos posturais, em termos da atitude relacional, da forma como se comunicam ou expressam, também facialmente com os outros. E vamos então dando estratégias para que sintam este corpo como um alvo de comunicação e também um mediador na sua comunicação. Ah, e o brincar com o adulto, claro que é um brincar não infantil, não vamos brincar às casinhas, não vamos brincar aos cowboys, mas pode acontecer que quando lançamos o balão com mais força, se pensa que se está a fazer um lançamento de um arco e uma flecha. Pode surgir, porque na realidade os adultos também têm já um historial de memórias daquilo que viveram, mas também daquilo que observaram, e têm uma série de imagens que vão atribuindo às suas ações. E são essas imagens que são importantes também trazer para trabalhar a capacidade de representação simbólica, o seu imaginário, etc. E voltamos então à temática da relaxação. A relaxação, que é muito referenciada para estes utentes como a terapia-chave para regular as suas emoções, mas imaginemos que não é fácil Não é para uma ficar pessoa. ali deitadinho, não é? Só imaginar e relaxar, não é? Não é bem isso. Ou não é só isso de todo, Não é não é? só isso. Não é só isso. Pode também ser, mas o Uhum. ficar ali deitadinho, quando recorremos a um método mais de relaxação passiva, ou seja, em que a pessoa não está a interatuar tanto no processo da tomada de consciência, do seu processo de relaxar, mas está mais a receber a informação, hum, podemos recorrer a esse método, mas também tendemos para explorar aquilo que é a vivência daquela passividade. E muitas das vezes, se colocarmos uma pessoa com uma elevada ansiedade logo no início a ficar em posição passiva, hum, não digo que não seja possível, é possível, mas muitas das descrições de indivíduos é que sentiram o corpo muito tenso, ou sentiram que não foram capazes de ficar naquele momento a pensar só naquele momento, ou que sentiram que apagaram e adormeceram. Hum, então parece que há aqui uma certa incoerência entre aquilo que seria o estado de relaxação e a capacidade de responder a esse estado. E daí que vamos ajustando as nossas estratégias, quer mesmo com as técnicas de relaxação, quer com as técnicas mais da expressividade e da exploração do espaço e dos objetos, de acordo também com aquilo que é a fase em que o indivíduo se encontra relativamente à possibilidade de perceber o seu corpo. Sendo que aquilo que diferencia a terapia ou uma atividade apenas de prazer e lúdica, é realmente fazer a pessoa pensar naquilo que é difícil para si. Porque se não formos pensar naquilo que é difícil, não vai entrar num processo de mudança. Uhum. E É, transformação. Uhum. exatamente. E se é difícil relaxar, vamos então perceber o que é que condiciona este estado de tensão, e dificuldade de acesso à descontração, voluntária. Não sei se quem está a ouvir está a acompanhar. Estava aqui a pensar no que algumas vezes quando se fala desta questão de relaxar, não é? Ou da relaxação, muitas vezes pode-se considerar, então é tipo meditar, ou é tipo mindfulness, não é? Ou é que são uma série de abordagens possíveis, não é? Se calhar assim, diria transversais, a que toda a gente pudesse aceder, mas o que diferencia depois estas técnicas em particular que descrevias na intervenção, é muito a orientação para aquela pessoa em particular, não é? Não um método global, não um método generalista, mas dada a situação daquela pessoa, a toda a história de vida daquela pessoa, aos significados que foi atribuindo às várias coisas que lhe foi acontecendo e ao momento que está a viver naquela fase, não é? Daí não começarmos eventualmente por uma questão mais passiva e ser algo mais expressivo e progressivamente irmos lendo a pessoa e percebendo que pode estar mais ou menos disponível para se sentir, não é? Para estar efetivamente ali ou não tanto.
esta relaxação, como nós já vemos, também é muito esta consciência de si, não é? A consciência da pessoa sobre si, sobre os seus limites, e que não é tarefa fácil, principalmente quando estamos muito, não havendo não querendo nós fazer esta distinção, mente-corpo, não é? Mas uma pessoa, que está aqui numa fase ou que tem um perfil mais, de racionalização, muito, muito só sobre o pensar, 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 racionalizar, mas que depois parece que há quase uma clivagem para o sentir e para o corpo. Acredito que isto seja mais gritante ou mais visível quando se chega à idade adulta do que se calhar na infância e até na adolescência. E fazendo um apanhado dos casos que foste descrevendo, tanto nas crianças como em diferentes fases, era muito nesta vertente do corpo mais agido, e com menos insight, e que, portanto, a psicomotricidade acaba por fazer aqui um match com esta forma dos miúdos expressarem, e de se viverem muito pelo agir. No entanto, e se calhar mais quando chegamos a fases mais avançadas da vida, pode então fazer sentido também uma outra a visão da psicomotricidade e o acompanhamento em psicomotricidade pela outra vertente, que é não pela via só porque me expresso muito pelo corpo, mas porque não acedo a ele. Será um pouco isto Uhum, também. uhum, uhum, uhum. Sim, sim, sim. Ou seja, é muito notória a diferença quando vemos uma criança que entra numa sala de terapia psicomotora e rapidamente se sente ah, im- sente-se conduzida por si própria, ou seja, é impelida a agir, porque tem essa motivação, essa vontade de explorar o espaço, e no adulto há uma retração, há uma anulação dessa espontaneidade. Se não acede a ele, muitas vezes é isso, não acedendo ao seu corpo porque tem um hábito de que o corpo neste momento é um mero veículo da mente, e não é raro ouvir as pessoas a falar, eu, parece que eu não consigo, o meu cérebro quer, mas o meu corpo não consegue, não é? Como se o cérebro e o corpo fossem duas entidades altamente separadas, como se o cérebro não tivesse realmente no comando do corpo. E há quem diga o cérebro, há quem diga a mente, há quem diga a minha psique, e há quem defina, quem distinga ainda o meu eu quer isto, mas o meu corpo não vai. E ainda fazer esta dissociação curiosa entre aquilo que é o eu, a identidade pessoal, o seu self, e o, e o corpo, não é? Então o corpo anda aqui de arrasto, não é? Aqui um apêndice do eu. Ahm, Quando deveríamos estar integrados, não é? E a ideia é essa, é haver aqui um eu corporal, não no sentido freudiano estrito do conceito, mas esta integração da identidade corporal. E o que é isto de eu-corpo? Uh, É o eu-corpo, muitas vezes quando as pessoas pensam em corpo, pensam logo. Bem, tenho então que pensar na minha respiração, tenho então que pensar nos meus batimentos cardíacos, tenho então que pensar O uh, concreto, não é? O em concreto do concreto, corpo. Uhum. exatamente, o que é o corpo, não é? Tem que ir, é aquilo que eu apresento quando vou ao médico fazer as queixas físicas. Mas o corpo é muito mais é mais do que isso, vai muito mais além do que apenas a queixa física. E então é trazer a consciência de que, mesmo que eu sinta o meu coração a palpitar muito, é realmente um sinal do corpo, faz parte, está integrado no corpo, mas é um sinal que alguma coisa não está bem, é um sinal que tenho que fazer alguma coisa por mim próprio. Também é engraçado ouvir as pessoas a dizer: o meu corpo não fala, quando realmente o corpo está a dizer muita coisa. E o que é que nós, como psicometricistas, fazemos? Trazemos à consciência aquilo que não é naturalmente consciente. Muitas das vezes trabalhamos processos não conscientes, mas processos que são automáticos, involuntários, como por exemplo a respiração, como por exemplo o esquema corporal, não é? O caminhar, nós não estamos a pensar diariamente dar o passo à direita, à esquerda, nós não pensamos se estamos a respirar pelo nariz ou pela boca, se é uma respiração mais abdominal ou mais torácica. Mas naturalmente nós vamos buscar também estes fenómenos corporais mais físicos, automáticos, involuntários, para dar um certo aporte concreto daquilo que é a capacidade de acesso ao corpo destes indivíduos, através deste concreto,
e transformar aquilo que aparentemente parece automático, dar esta capacidade de consciência sobre os processos automáticos que estão alterados. Muitas das vezes, indivíduos com psicopatologia têm estes processos involuntários alterados, quer em termos desta organização fisiológica, da manifestação de sintoma fisiológico, respiração, batimento cardíaco, como também os processos práxicos, abrir e fechar as mãos, tocar, mexer, caminhar, o sentir bem as dimensões do corpo e a sua morfologia, que têm um impacto na relação com os objetos e na organização do seu esquema corporal. Portanto, este sentido proprioceptivo também. Portanto, vamos trazer à consciência de como é que estão esses processos. E é esse o sentido de integração e de identidade, voltar a descobrir aquilo que faço naturalmente, mas que ao fazer naturalmente daquela maneira, que já está tão Automática, não é? É um piloto automático. de um piloto automático, que acabei por fazer de um piloto automático de uma forma que sai fora daquilo que seria um padrão mais funcional, e vou persistindo nesse padrão mais não funcional, sem ter consciência disso. E isso vai ter um impacto depois daquilo que transmito em termos da minha expressividade, e essa expressividade também tem impacto na forma como os outros me veem, como é que eu consigo agir, como é que eu sinto o meu sentimento de competência perante a minha capacidade de ação, e isso tem todo depois um reflexo mais psicossocial do que poderíamos pensar que tivesse, mas que são esses processos que vamos começando por este corpo mais concreto, mas um corpo concreto trazendo à consciência processos automáticos e não conscientes, essencialmente. E daí dar esse acesso a esta reintegração nesta identidade corporal e ser mais facilmente acedida à nossa capacidade de mentalização. Janete, qual é que tu vês, e depois de tanto tempo já a trabalhar neste contexto e a diferenciar naquilo que é o teu trabalho nas equipas aonde pertences, não é? Qual é que tu sentes, não só pela tua visão, mas também pelo feedback dos pedopsiquiatras, dos psiquiatras, de psicólogos que trabalham na equipa e outros técnicos e colegas que trabalham, qual é que tu vês que é este papel diferenciador que a psicomotricidade tem neste tipo de equipas? Isto porque estamos, e sabemos que a psicomotricidade não é uma área assim com tantas décadas de trabalho já nesta área, não é? E, portanto, acaba por, neste momento, a nossa realidade até em Portugal, ainda não existe psicometricistas em todas as equipas de psiquiatria, seja de infância e adolescência, seja de adultos, não, nem do neurodesenvolvimento, nem, portanto, em serviços públicos ainda não está tão difundido como se calhar seria desejável, daí se calhar seria importante também, pelo teu olhar, mostrarmos um bocadinho aqui qual é que poderá ser de facto este papel diferenciador que o psicometricista tem nestas equipas multidisciplinares e de que forma é que isto também pode fazer com que chegue a mais utentes, a mais pessoas que efetivamente beneficiariam deste tipo de acompanhamento. Ou seja, tem sido sim um percurso lá no serviço onde eu trabalho. Acho que após 20 anos de trabalho lá naquele serviço, infelizmente já não sou a única, comecei sozinha em termos de terapia psicomotora, mas sempre em conjunto com outros profissionais. E o facto de já haver mais psicometricistas significa que houve valor e reconhecimento da nossa área de atuação, especialmente porque temos uma linguagem, é uma linguagem própria e que alguns psiquiatras e psiquiatras já se vão familiarizando com os nossos termos, a nossa forma de observar os indivíduos e o seu perfil psicomotor também nos vários domínios da vida. E vão percebendo também através daquilo que é a resposta dos utentes, dos nossos clientes, utentes, como queiram chamar, um, porque são eles realmente que fazem passar a palavra e que depois vão à sua consulta médica e vão reportando aquilo que vão sentindo e vivenciando nas nossas sessões. A trabalhar em psiquiatria tem sempre também um certo senão, que é estas doenças são crónicas. Mas nós não queremos
não estamos com a ambição, como terapeutas, de curar as patologias, mas sim melhorar o seu estilo de vida, melhorar a sua condição de pensamento, de pensar ativamente sobre as suas problemáticas, de trazer mais capacidade de agentividade. E penso que através da terapia psicomotora, a comunidade psiquiátrica e pedopsiquiátrica tem percebido que, de uma forma indireta, sem precisar de ir ao fundamento da questão, daquilo que é o impacto disfuncional da pessoa que traz a consulta, por exemplo, eu não consigo ir trabalhar, então vamos focar só nesta questão de trabalho, que também é importante, atenção, mas vamos de uma forma indireta trabalhar estes domínios, sendo o nosso veículo sempre o mediador corporal. Uh, uh, e, portanto, acho que percebem que, através de uma intervenção que vai numa linha mais de compreensão do indivíduo e daquilo que são todos os seus contextos de relação, possa ter aqui um impacto na nossa divulgação, mais assertiva, na nossa prática clínica. Quase que, e quase que fechando também este episódio, palavras que, e até porque é o primeiro episódio, não é? E, portanto, palavras que ficam a ecoar da nossa conversa é muito corpo, muito relação, muito o estado tónico, muito aquilo que é a relaxação e a capacidade da pessoa se sentir e ter consciência de si, isto que é o limite do corpo, o movimento, a ação, o ser agente. Estas palavras todas estarão dentro daquilo que é o conceito de psicomotricidade também. É isto que também nos define enquanto profissão, distinta de outras tantas que por vezes pode parecer similar com outras e que tocar aqui em outras áreas também, mas é isto que nos define, não é? A afetividade também, é isto que nos define um pouco. Sim, é esse o nosso léxico principal, é assim o nosso vocabulário. E foi curioso, ainda agora recentemente, falando com um psiquiatra lá do serviço, que está a fazer a sua formação, na especialidade de psiquiatria, me disse: encontrei o glossário, da psicomotricidade e fiquei mesmo muito curioso e acho ótimo que tenham desenvolvido um glossário. E eu achei ótimo que ele tivesse encontrado, por sua alta iniciativa, eh, encontrar e tentar também descobrir a nossa linguagem. Nós não queremos ter jargões, não é a nossa intenção de nos defendermos na nossa prática clínica com aqueles jargões fabulosos que toda a gente fica a achar uau, fantástico, mas que são difíceis de aceder. Queremos ter um vocabulário que seja fácil de entender, apesar de, mesmo para nós, como psicometricistas, às vezes não é fácil de descrever. Isto porque, apesar de falarmos sobre o corpo, a consciência, os processos de tomada de consciência, relaxação ou relaxamento, o que é uma palavra muito em voga hoje em dia, com várias práticas corporais, não terapêuticas, que têm existido, o nosso objetivo é perceber o indivíduo em termos daquilo que é a sua expressão, em termos daquilo que é o seu comportamento corporal. E o comportamento corporal inclui mente, inclui emoções, inclui sentimentos, inclui tudo aquilo que pensamos que está só na esfera psíquica. Um, mas é para nós muito difícil de descrever porque entramos na esfera da subjetividade. E, portanto, estamos a utilizar um veículo concreto, que é o corpo, material, é aquilo que é o nosso primeiro alvo de comunicação e de interação. É concreto, toda a gente percebe o que é um braço, uma perna, mãos, 5 dedos, nariz, etc. Um, mas não é só isto, não é o corpo aparente, não é só baseado na aparência do corpo, é a subjetividade do corpo. E muitas das vezes o nosso léxico pode ser difícil de entender, porque nós estamos a falar destes domínios da subjetividade. Só terminando e fazendo aqui uma ressalva à questão do mindfulness ou esta questão da meditação, eu diria que a meditação é assim o suprassumo da capacidade de relaxar. E os nossos pacientes não estão ainda preparados hum, para esse suprassumo. É necessário preparar para. E é assim que a psicometricidade também gosta de atuar,
em termos do âmbito da relaxação, ou seja, não é fazer a relaxação para a pessoa relaxar propriamente, é sim para que a pessoa perceba e percepcione em si o quão difícil é relaxar e perceber dentro da sua subjetividade porque é que para si é difícil relaxar. Um, e esse difícil para relaxar é muito difícil de se manter de olhos fechados e meditar e entrar no campo do mindfulness. O mindfulness, nós também podemos, às vezes, ser muito parecidos àquela prática. Aquilo que nos diferencia, realmente são os fundamentos teóricos. Nós não entramos nesse campo, de uma psicologia mais pela aceitação e da compaixão, não é tanto a nossa linha teórica, mas sim mais uma linha de apreensão e de apropriação do sentido corpóreo e também do aqui e do agora, mas mais numa linha de reestruturação da organização psicomotora. Falei muito outra vez. Por isso é que eu te trouxe como primeira convidada. Janete, muito, muito obrigada pela tua generosidade em partilhares este tempo connosco, este espaço e este tempo connosco, de trazeres tanta clareza sobre aquilo que é a intervenção, por vezes complexa de explicar, que é da psicomotricidade. Acredito que para quem nos ouviu no episódio de hoje, pensarmos aqui de uma forma naquilo que é a intervenção, muito no âmbito da saúde mental, não é? Quer da infância, quer da adolescência, quer da vida adulta. Acredito que fique com mais noção do que é que nós fazemos, desta intervenção, do papel diferenciador que pode ter, claro que numa equipa multidisciplinar, e é assim que nós também gostamos de trabalhar, não é? Fechadas nas nossas quatro paredes, mas na possibilidade de olharmos para a pessoa de diferentes vias, e isso é possível quando temos outras pessoas a trabalhar também com estes indivíduos, com essas pessoas que nos chegam. Por isso, muito, muito obrigada por ter estado aqui, por teres disponibilizado a vir falar connosco, neste Psicomotriquê, neste primeiro episódio sobre a nossa psicomotricidade. Muito obrigada, Sara, outra vez pelo convite e espero ter deixado mais psicomotriquês, porque há sempre mais e mais para dizer. Sim, respondendo a alguns, deixando outros, não é? Exatamente. Bem, para fecharmos então este episódio e para que mais pessoas possam então conhecer este mundo que é a psicomotricidade, esta intervenção terapêutica, da forma como nós a entendemos também, que é muito aqui através deste corpo, desta relação, para que mais pessoas possam então conhecer e se calhar não fazer tantas vezes a pergunta psicomotriquê, ou então fazendo mais vezes esta pergunta nesta ânsia de conhecer também mais e mais sobre esta intervenção. Fica o convite então para poderem partilhar esta conversa com quem considerem que poderá fazer sentido. Deixem também aqui o vosso like, subscrevam o canal, podem também comentar, e que nós poderemos então responder às vossas dúvidas, aos vossos comentários, e aqui ao subscreverem ficam também a par de todas as próximas psicomotriquês, os próximos episódios que nos vão trazer também mais respostas sobre o que é então a psicomotricidade. Obrigada por estarem desse lado e até à próxima Psicomotriquê.